Capítulo 60. Experiência de Deus. 19 de abril de 1964. Continuaremos o assunto entre dois mundos. E assim, em sua meditação, deixe o pensamento entrar nesse período entre dois mundos e ver de que tipo de desdobramento você pode estar ciente. O segredo dos dois mundos está enterrado dentro da sua própria consciência. E independentemente do quanto eu possa lhe falar sobre isso, você ainda não o saberá, até que você tenha recebido confirmação, instrução ou inspiração a partir de dentro do seu eu. Por favor, lembre-se disto. Esta mensagem do caminho infinito é única, na medida em que não ensina você a confiar no ensino, nos livros ou no revelador. O caminho infinito tem um professor e livros, e ensinamentos apenas como propósito de levá-lo de volta ao reino de Deus dentro do seu ser, para que você seja ensinado por Deus. Lembre-se sempre de que o mundo perdeu a verdade porque os seguidores dos ensinamentos religiosos começaram a deixar que o Buda, o Jesus Cristo ou o Paulo continuassem com eles. Mesmo nos ensinamentos modernos, houve o reconhecimento de que a senhora Edith e a senhora Vilmore e Ernest Holmes eram inspirados por Deus. E então os seus seguidores adotaram a atitude de se sentar aos pés do Mestre. Ser instruído é certo e é como deveria ser, mas você não deve planejar passar sua vida lá. O maior problema em minha vida pessoal é tentar evitar qualquer relação entre meus alunos e eu, ou os alunos de nossos professores, por meio do qual o indivíduo começa a acreditar que somos inspirados por Deus e assim vamos nos sentar e participar de suas atividades, de sua luz. Isso é bom até certo ponto, mas lembre-se de que nós, no caminho infinito, não estamos tentando desenvolver seguidores, nem estamos tentando desenvolver fama ou fortuna, ao menos eu e alguns dos professores que aprenderam comigo. Estamos tentando, às vezes até contra a pressão dos estudantes, trazer para vocês a consciência de que vocês têm tanto acesso ao reino de Deus quanto nós. Se você quiser curar, pode fazer o que qualquer um de nós fez. Essa é a mensagem do caminho infinito. Assim, você está vivendo entre dois mundos, um mundo do sentido material e um mundo da consciência espiritual. Eu gostaria que você entendesse a plenitude do que isto significa. Então, eu estou levando você a voltar-se para dentro, para a instrução. Dê uma olhada no que eu disse sobre chegar a este estudo, este caminho, para a realização. Mesmo quando estiver resolvendo problemas específicos, reserve uma área de sua consciência, onde você se lembre de que a resolução de problemas não é realmente o seu propósito no estudo espiritual e meditação, mas que a meta é realmente a realização, estar preenchido por Deus, estar pleno do Espírito, para ter a realização de Deus. Por um momento, vamos refletir sobre o termo realização de Deus. O que eu quero dizer com a realização de Deus? Na verdade, o que eu quero dizer é isto: contemplar. O que é Deus ou o que é o reino de Deus? Qual é a natureza da vida que é Deus? Qual é o dom de Deus? O dom de Deus não é dinheiro, não é matéria, não é corpo. O dom de Deus não é um automóvel, ou uma casa, ou uma propriedade. Porque o dom de Deus não é nada que participe da natureza material. O dom de Deus é algo de uma natureza espiritual incorpórea. E quando você recebe o dom de Deus, ele se traduz em sua experiência em forma tangível, que pode muito bem ser automóveis, ou casas, ou propriedades.
venha a entender que um compositor não pode receber uma peça de música e um inventor não pode receber uma ideia para um automóvel ou um aparelho de televisão. O compositor recebe um impulso que assume a forma de uma melodia, e depois a melodia sai da voz, ou do piano ou do violino. Da mesma forma, o inventor recebe um impulso que toma forma como uma ideia, e ele pode então pegar a ideia e moldá-la em um telefone, ou em uma conexão sem fio, ou em qualquer outra coisa. Mas Deus não pode dar ao inventor um telefone. Portanto, quando você vai a Deus, você deve ir por um presente de Deus, não por um coração perfeito, fígado ou pulmão. O dom de Deus é um impulso espiritual que se toma forma na mente e depois surge como um corpo harmonioso. Mas se você não receber esse impulso, nunca chegará à forma. Quando Jesus disse: "O homem não viverá só de pão", sabia que Deus não podia transformar uma pedra em pão, mas sabia que, se recebesse o impulso espiritual, o pão apareceria. Deus não poderia dar a Moisés uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Tudo o que Moisés pôde fazer foi seguir até receber um impulso, uma consciência da graça de Deus, uma consciência do amor de Deus, e suas necessidades foram realizadas. O que você faria se recebesse um dom de multiplicar pães e peixes? Você sabe bem que você seria preso e colocado na prisão se você começasse a multiplicar do pão, o diamante ou o ouro. Você não vê como é tolo ir a Deus por coisas materiais? Se você ora pelo dom de Deus, pela graça de Deus, a consciência da presença de Deus, tudo vem na forma de algo tangível que você pode compartilhar e doar. O erro no mundo religioso ortodoxo tem sido a crença de que alguém pode voltar-se para um Deus, de espírito, para coisas materiais. Uma crença que a Igreja adotou dos antigos pagãos. Então, exceto pelos movimentos metafísicos, a religião hoje está onde estava 3.000 anos atrás. O erro deles foi chamar Deus de mente e depois acreditar que a mente é um instrumento para o uso do indivíduo na obtenção de bem material. Isso é um erro e a verdade não prosperará se não for verdade. Mesmo se uma organização mundial for construída, ela vai desmoronar se não for fundada na verdade. Nosso caminho é receber uma consciência do reino e dos dons de Deus. Então, qualquer que seja a nossa demonstração na terra, nós a levaremos conosco quando partimos. Princípios espirituais são os tesouros que depositamos no céu. A saúde humana ou a riqueza humana podem desaparecer. Mas, se você tem o Espírito de Deus em você, não vai restaurar os anos perdidos para o gafanhoto? Portanto, que diferença faz se você perder ou doar tudo o que você tem, contanto que você tem o Espírito de Deus, que é a substância de tudo? Se a fruta é removida de uma árvore, se a fruta caiu, se foi colhida ou roubada, a árvore imediatamente começa a formar um novo suprimento. Em outras palavras, você julga a sua esterilidade pelo estado do seu bolso, e não pela sua consciência. O caminho infinito é totalmente dedicado à realização espiritual. Entenda a natureza do reino espiritual e a natureza dos dons espirituais. Entenda a fonte de saúde espiritual e da riqueza espiritual. Os pontos que foram trazidos na fita desta manhã devem ser conscientemente lembrados. Entre dois mundos, reconciliação e realização, 1964, Oahu e a série Maui. Então, quando você ouve dizer que não é certo ir a Deus por cura, você pode dizer: nós não vamos a Deus para curar, nós vamos a Deus pela graça de Deus, e a saúde é uma das coisas adicionadas quando a graça é alcançada.
Na presença da vida, como pode haver morte? Na presença do infinito, como pode haver uma influência destrutiva? Você vê como isso define o caminho infinito à parte da prática metafísica e como você não consegue encontrar nenhuma semelhança? A única coisa que poderia ser semelhante seria um ensinamento que diz: busque primeiro o reino de Deus. E não pense em automóveis, iates, fígados ou pulmões. Há semelhanças entre Buda e Jesus, porque esse era o seu objetivo, o único eu aparecendo como muitos. O Mestre ensinou: permaneça em mim, pois vim para que você tenha vida em abundância. Portanto, volte-se para mim, que é o mesmo ensinamento do caminho infinito. Buda ensinou: busque-me, permaneça em mim, reconheça-me como a fonte de tudo, que é o mesmo ensinamento do caminho infinito. Em 9 de abril, o Papa Paulo VI visitou a prisão na cidade de Roma e, conversando com os homens, explicou que ele não tinha vindo por qualquer motivo romântico ou por qualquer razão humanitária, mas porque viu o Cristo neles. O Papa Paulo reconheceu isso quando disse a esses homens na prisão: eu vejo o Cristo encarnado em você. Mas se ele o viu naqueles prisioneiros, ele deve tê-lo visto primeiro em Jesus ou no Papa João. Ele teve que primeiro testemunhar em alguém antes que ele pudesse ver por si mesmo. Então, por que ele não o separou? Porque ele não cometeu o erro de acreditar que um ser humano é Deus ou Cristo. Ele finalmente o viu em todos os homens. Ele então deve ter visto: sua chuva cai sobre os justos e os injustos. Então devo ir àquela prisão. Ele não disse aos prisioneiros que eles eram Cristo. Não. Ele disse: eu vejo Cristo encarnado em vocês. Eu vejo sua verdadeira identidade. Então, assim é conosco. Não foi dado a nenhum de nós primeiro a contemplar o Cristo de nossa própria identidade. Isso seria um ego tão intenso que nós nos consumiríamos. A maioria de nós, talvez, tenha percebido Cristo em Jesus, em João, Paulo ou Gautama, o Buda. Nós sempre o vemos em alguém. Então a luz começa a despontar. Deus realmente não pode ter apenas um filho. E é quando a visão é ampliada. Você começa a reconhecer a divindade de Jesus, João, Paulo, Gautama. E de repente você percebe: eles eram todos homens como eu era, até a alvorada da realização. E então o Cristo se tornou evidente. Isso traz o Cristo vivo em você e você diz: ah, eu também. Continuando, você descobre que ele está encarnado em tudo, e você começa a perceber que o Mestre não sentiu repulsa pelaquela mulher tomada em adultério. Lembre-se de que o adultério era punido com a morte naqueles dias, mas ele ainda reconhecia nela a encarnação do Cristo. A essa altura, você alcança o ponto em que Paulo alcançou, onde ele sabia que o Cristo está encarnado na humanidade, não apenas na boa humanidade, mas na má humanidade. O que conta é o seguinte: algo dentro de nós nos leva a um indivíduo que pode despertá-lo em nós, ou a um livro, ou a um ensinamento. Então, embora nossos pecados sejam escarlates, somos restaurados. Identidade correta, Cristo encarnado no homem. Pode levar várias gerações até que os cardeais, arcebispos, bispos e sacerdotes aceitem isso. E olhem nos olhos dos seus santos e pecadores e digam: estou olhando através de você. Eu não me importo se você é bom ou ruim. Você pode levar 2 gerações para a igreja protestante dizer: contemple a encarnação do Cristo no homem. Então, testemunhe que tipo de raça haverá na terra, com todos em cada igreja olhando para o seu vizinho dizendo: tu és o Cristo. Toda a natureza do mundo mudará nas próximas 2 gerações. Eu ainda não pude ver isso acontecer através do Papa.
e nem que esteja começando na igreja episcopal, mas está. E assim, temos uma linhagem que começa com um desconhecido chamado Krishna, e então Gautama, o Buda, Jesus, o Cristo, o caminho infinito. É uma linha reta, um ensinamento. No trabalho do ano passado, você tem o nome de Deus revelado. Moisés não permitiria que seus sacerdotes expressassem o nome de Deus. Por quê? Porque isso poderia ser um mal-entendido. Quando um indivíduo conhece o nome de Deus, sua vida muda. E este deve ser o próximo passo que é revelado através do caminho infinito e através da consciência daqueles que são aceitos como autoridade. Foi revelado em março através do Dr. Wesley, sutil e discretamente, mas, para aqueles que têm olhos para ver muito claramente. Agora deve sair por todos os caminhos que o mundo pode aceitar como autoridades. O mundo do budismo não aceitou Gautama. Apenas os seus seguidores o aceitaram. Jesus Cristo era menos conhecido em seus dias do que sou conhecido em meus dias, e sou praticamente desconhecido. Ele era tão pouco conhecido que o grande historiador de sua época fez apenas 2 declarações sobre ele. Ouvimos dizer que há um rabino hebreu que está pregando e curando, e está influenciando muitos. Acabamos de ouvir que ele foi crucificado. Foi assim que o pequeno Jesus Cristo foi conhecido, mas suas palavras foram publicadas por autoridades, embora não tenham sido aceitas, quanto vieram dos seus próprios lábios. Elas foram publicadas e então, pelos caminhos misteriosos que o Espírito tem, o mundo as aceitou como autoridade. Renda-se a César, porque em última análise, César tem que publicar a mensagem. Através desses documentos e das gravações de 1963 e 1964, espero que mais alunos do Caminho Infinito comecem a perceber espiritualmente a natureza da mensagem, em vez de perpetuar a falsa crença de que é outra forma de matéria médica ou de ir a Deus por bens materiais. Deus é onipresença e Deus é o mesmo para todos. Mas o segredo do caminho infinito está na palavra consciência. Existe apenas um Deus, mas ninguém tem Deus até que o experimente. Qualquer Deus ao que se precise rezar não é o Deus. Não há retenção e não há doação em Deus. Quando você experimenta Deus, você encontra o ser. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Temos ido a Deus pelo que queremos, não pelo que Deus tem para dar, pois não existe tal Deus. Não há Deus que dê, retenha ou cure. Quando você está na presença de Deus, você está na presença da realização. Atingir a experiência de Deus é a obtenção de todas as coisas adicionadas, sem pedir nem dizer. Através da oração e da meditação, você tem o poder de entrar na presença de Deus. E nisso, você percebe que está na presença da realização, com todas as coisas adicionadas a você. Olá pessoal, aqui é Daniela e chegamos ao final do capítulo 60 do livro A Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtir, o seu comentário, compartilhe a mensagem para que mais pessoas tenham acesso e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vejo vocês em breve, até mais.